Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 5. Hoje a gente vai fazer uma pintura aí numa jaqueta. Vocês estão vendo já a imagem da pintura aí pronta, tá? Também usando a técnica do stencil, então vocês já estão craques aí, já sabem do que se trata e a gente vai fazer esse trabalhinho legal aí, pessoal. Tô mostrando mais uma vez aqui no Google, né, a busca de imagens de stencil. Eu quero mostrar para vocês buscas mais específicas, né? Então digitei aí stencil Elvis, né? Você vê tantas possibilidades, né? Tantos tipos de figura. Só para vocês verem, ó, dá uma olhada nessa imagem aí que ela tem um tom de cinza legal. Além do preto, tem um tom de cinza, tá vendo? Isso dá mais profundidade, né? É o que eu falo sobre utilizar mais de uma camada, fica mais interessante. Pessoal, só para vocês não ficarem aí digitando apenas stencil no Google e ver o que aparece. Então estou mostrando que você pode escolher o que você quer buscar, né? Vamos para algum brasileiro aqui. Stencil Belchior, então. Outra imagem interessante aí que tem profundidade, ó, tem um meio termo, né? Eu vou chamar o cinza de meio termo. Nem sempre precisa ser cinza, mas funciona além do preto, né? Então você vê, são várias formas, né? Você pode utilizar aí, já tem outras figuras aí. Eles, bom, bastante possibilidade, né? Isso que é legal, não tem. Ó, dá uma olhadinha nessa imagem, tá vendo? Como fica um trabalho muito mais interessante, porque tem mais detalhes, né? Como eu falei, tem o meio termo, né? Além do preto, tem aí o meio termo que dá uma sombrinha. É aquele efeito altinha aí. Aquele efeito que eu utilizei no Martin Luther King, né? No exercício passado. E é isso. Eu vou mostrar outras coisas aqui. Vamos. Só para vocês verem, pessoal, né? Uma busca específica. Olha, sempre tem várias alternativas, né? Não precisa ser uma coisa só. Ó, te dá até ideia para caso você queira desenhar para fazer o seu stencil também. A gente usou textura, aquela textura, né, que eu fiz nas asas da borboleta, nas esferas. Vamos ver o que tem aqui de textura. Você vê que tem coisa muito complexa, né? Imagine cortar isso aí, dá um trabalhinho mais interessante. Olha como fica legal em parede, né? Quando você utiliza aí a repetição da imagem, fica mesmo uma estampa. Sempre tem opções aí para comprar também, mas você pode só imprimir, recortar ou até criar aí. Olha nas paredes como fica interessante. Tá vendo como funciona a coisa? Repetindo a imagem, olha que coisa linda. Eu espero que vocês façam aí algo assim, nesse nível. Pessoal, só para lembrar, né, eu tinha mostrado um pouco do Rafael trabalhando. E o que eu quero dizer aqui, nesse vídeo também, é sobre a utilização de pincel para pintar os stencils. Tá vendo que o Rafael usou pincel, tá retirando, né? Dá o mesmo efeito, funciona também. Assim como no spray, a gente pode depois dar uma finalizada, pegar o pincel e dar uma recortada onde precisar. Então aqui eu já comecei, né? Eu vou utilizar então o pincel, né? Pra, muita gente ficou preocupada aí vendo o spray. Não precisa ser spray não. Você viu então aí, ó, tô com dois moldes, né? O mais escuro na cor preta e aquele de baixo é o meio termo, né? Que eu chamei de meio termo, que pode ser cinza aí ou algo próximo, né? Nesse caso eu não vou pintar de cinza não, eu dei um pouquinho de cor, mas é isso. A ideia é você ter aí as duas camadas, tá? Essa imagem eu peguei ela mais ou menos pronta lá no Google, só que eu dei uma trabalhada nela porque ela tinha alguns tons. Então vou mostrar aí que eu estou usando a folha de sulfite, tá, pessoal? Nesse caso é folha de sulfite mesmo, porque o tamanho, né, que eu preciso não é muito grande, então posso usar folha de sulfite. E eu vou usar esse molde só uma vez, tá? Não vai ser spray, né? Que o spray tem uma tinta mais pesada, digamos assim, né? Mais pesada. Então, nesse caso, a sulfite funciona. Estou colocando uma madeira aí dentro da jaqueta, né? Vou utilizar tinta de tecido que é específico para isso, né? Não é? Você pode usar outras tintas, vai pintar, mas não vai durar, entendeu? Então a gente tem que usar a tinta de tecido, que é para depois das lavagens a tinta continuar ali, a pintura continuar ali.
Então ela vaza, a tinta de tecido ela passa para baixo, porque está embaixo. Então imagine você pintar uma camiseta e não colocar uma madeira, alguma coisa assim dentro, a tinta ela vai vazar para as costas, né? Nesse caso aí, como é a jaqueta, né, iria vazar para o que está embaixo, tal. Então a gente dá essa protegida aí, coloca uma madeira no meio, algo que sirva também de suporte, né? Que você vê que fica um suporte firme para eu poder pintar e, e fica esticado, né? Dá para dar uma esticada aí no tecido, tudo isso para a pintura fluir bem, né? Senão o tecido muito enrugado, muito mole, sem uma base firme, fica difícil para a gente, tá? Coloquei aí o molde da tinta que eu vou pintar com tinta preta. Não precisa ser sempre nessa ordem não, até pelo contrário, né? Você pode deixar o preto para pintar por último. Nesse caso, como a outra cor só são alguns detalhes, então eu pintei primeiro o preto mesmo. Fixei com a fita, você tá vendo aí que eu tô usando aquela cola, mas eu tô jogando a cola só um pouquinho no meu dedo, que eu quero usar só um pouquinho para não ter perigo de manchar, sabe? De não ficar aquela cola grudada na jaqueta. Então tô usando bem pouquinho, só nas pontas ali mesmo, nas partes mais de detalhe do molde, né? Sem excesso, pouca coisa, só para ajudar um pouco a fixar ali, né? Você vê que é um desenho que tem umas partes pequenas, né? Porque é um rosto, tem detalhes nos olhos e tudo mais. Então, para manter isso aí, de qualquer forma, fica um pouquinho mais fácil do que quando a gente usa o spray, porque o spray tem um jato de vapor, quando você pinta, pode levantar as beiradas do papel, né? Agora, nesse caso, não vai ser spray, vai ser no pincel, fica um pouquinho mais fácil da gente controlar isso. De qualquer forma, a gente dá essa fixada, você vê que eu estou reforçando com fita por baixo, né? Para ficar sempre mais próximo aí da superfície. E é isso. Sem grandes novidades, né? O processo é o mesmo. O que eu quero mostrar para vocês aqui é a pintura na jaqueta e aproveito para fazer isso com a técnica do stencil que vocês já estão mais por dentro aí, né? Nessas horas com certeza vocês já fizeram algumas experiências aí. Eu espero que sim, espero inclusive que vocês me mandem aí nas redes sociais, né? Fala, olha, ou então posta, né? Posta e me marca, diz aí que fez junto comigo no curso. Tô mostrando um detalhe aí, pessoal, do stencil, que caiu. Sabe quando eu falo que se não colocar a ponte, caem os detalhes? E aí acabou caindo sem querer, mas ao invés de eu jogar fora, né, ou perder, então eu mantive ali aquele detalhe e eu vou colar. Tô colocando um pouquinho de cola aí e vou manter esse detalhe, né? Vou colocar ali porque a parte de cima dos olhos dela ia perder a definição se eu perdesse esse detalhe aí. Então tô dando uma coladinha lá para manter o desenho, né, na forma original, certo? Pessoal, tem gente que trabalha com isso, que ganha uma remuneração aí pintando camisetas personalizadas, né, jaquetas. É uma coisa que a turma tem procurado bastante, né? Personalização de jaqueta. Então já fica uma dica para vocês aí. Se vocês fizerem um trabalho interessante, né? E divulgar bastante, com certeza, pode ter certeza, lembra do que eu tô falando. Vai ter gente perguntando quanto que você cobra, como funciona, né? Faz um orçamento. Principalmente se você der uma caprichada aí, tá? Então é importante que vocês façam assim, sem muita pressa, tá? É um trabalho que exige uma certa paciência. A arte no geral é isso, né? Mas de qualquer forma é uma alternativa até para quem não desenha tão bem, certo? Então vamos lá, capricho, dedicação aí que você vai longe em qualquer coisa. Reparem que eu tenho um sentido, né, de utilizar o pincel ali. Então eu vou pintando das bordas para dentro. E nessas partes de detalhe eu meio que bato o pincel, né? Tudo para não encher de tinta.
O cuidado aí é não acumular tinta nos cantos para não vazar tinta para onde a gente não quer. Então onde é mais detalhe eu bato, até para não tirar o papel do lugar, sabe? Vou batendo aí o pincel. Aí pincel simples também, eu tô até usando um pincel que eu utilizo em parede também. Ele é um pouquinho maior do que os que eu uso em tela, né, no geral. Então não tem segredo, não é nenhum pincel muito específico não. Não pode ser aqueles pincéis de parede, os amarelos, né, que tem as cerdas muito duras. Então se o pincel tiver aí uma cerda mais ou menos macio, já funciona na tinta de tecido. Tá? Pincel macio ajuda bem. Então já fiz a primeira camada, a camada da tinta mais escura. Tô retirando o molde, você vê que eu utilizo aí o stencil para ajudar, né? Como dar uma coladinha. A gente vai tirando com cuidado, só para não borrar mesmo, né? Como esse é um molde que eu não vou usar, também não tenho muito cuidado com ele. Ele acabou nem rasgando, mas se rasgasse também não teria problema, porque a utilização aí é para ser só uma vez mesmo. Você vê, né? Saiu o formato aí. Falta só aquele detalhe que eu falei, lembra? Se tivesse ficado tudo preto ia ficar meio estranho. Então tem esse detalhe em cima dos olhos aí. Até que funcionou já, né? Só na parte preta. Mas dá para ficar mais interessante, por isso que eu vou fazer mais alguns ajustes, né? E dar uns retoques também. Mas claro, tem aí a segunda camada, que é aquele detalhezinho, né? Para ter mais profundidade. Além do preto, mais um tom médio. Como eu falei, né? Vou dar uma corzinha. O que eu fiz? Tem um marrom pronto aí da tinta de tecido, mas eu acho que essa cor seria muito escura. Eu queria dar uma clareada nela. Então joguei um branco ali. O marrom, como ele tem vermelho e tem azul, ficou até meio lilás quando eu joguei o branco. Mas tudo bem, é isso que eu queria, era uma cor neutra mesmo, né? Uma cor que mostrasse ser mais escuro do que a base, né? Que é a cor natural da jaqueta. E que fosse mais clara que o preto, claro, né? Para dar aí essa sensação de meio tom e ajudar na profundidade. Isso ajuda bem o desenho a ficar mais interessante, tá? Tô fazendo aquele alinhamento de sempre, então, né? Mesmo cuidado. Vou fixando aí a camada, né? Vou fixando o molde para não ter problemas. E aí eu utilizo um pincel menor, né? Como os recortes aí são menores, os detalhes são menores. Mesma coisa. Vou batendo, sempre com cuidado para não ter excesso de tinta. Vou batendo dentro da forma. Pessoal, a minha posição aí tá horrível porque eu tava gravando o vídeo, tá bom? Quando vocês tiverem esse tipo de experiência, vocês precisam estar numa posição mais confortável ali, não encurvar assim o pescoço, a coluna, né? O certo aí seria eu estar sentado e a minha cabeça estaria um pouco mais alinhada à pintura. Eu poderia até me debruçar um pouco na pintura ali, levemente, certo? Então, quando você estiver fazendo essa experiência, isso é importante, não é detalhe não, tá? Principalmente para quem faz isso muitas vezes, ficar horas, imagine ficar horas pintando, você precisa estar numa posição confortável para não prejudicar a sua postura, suas costas, tá bom? Tirei a segunda camada, o que eu estou fazendo aí é um detalhe nos olhos, né? O brilho, né? Eu usei o branco mesmo. E aí você vê que eu uso a outra ponta do pincel, né? O cabo mesmo, a parte de madeira mesmo. E agora, ó, estou mostrando o pincel leque. Esse pincel é muito usado em pintura em tela, dá uns efeitos legais, assim, em vegetação principalmente. Eu estou fazendo um acabamento no cabelo dela, porque o cabelo tava muito definido, né? Tava muito recortado, uma coisa muito circular, não. E eu quero deixar mais natural, né? Um acabamento ali mais um pouco mais solto. Esse, esse, essa forma de cabelo mesmo, né? Um pouco mais natural. Ele termina ali, fica com umas pontas, né?
Ó, é isso que eu queria. Essas pontinhas ficarem visíveis e não um círculo definido que estava estranho. É basicamente isso aí, pessoal. Saiu sem grandes dificuldades. Eu estou fazendo uns ajustes aí, né? Peguei um pouco do preto para diminuir o brilho, né? Essa bolinha branca que eu fiz nos olhos, estou diminuindo. E até depois eu fiquei um tempo olhando para esse trabalho e fiz mais alguns ajustes, sabe? É bom fazer esse ajuste fino depois de pronto para melhorar. Às vezes a questão de detalhe mesmo já melhora bem o trabalho. Mas é basicamente isso aí. Eu não mudei muito não depois disso aí, tá? Realmente é um trabalho que é de certa forma rápido, né? Até porque o extenso assim não tem tantos detalhes, não foi tão complexo assim. Eu ainda deixei um pouquinho mais difícil colocando essa segunda cor, mas fez toda a diferença. E, pessoal, é isso, é isso. Eu acho que daí vocês podem fazer muitas experiências aí em jaqueta, em camiseta, seja lá o que for, tá? Eu vou mostrar para vocês agora um pouco, ó, o extenso aplicado em murais, ó, mesmo um molde que não é grande, mas ele é repetido várias vezes, como você consegue preencher grandes áreas com criatividade, tá vendo? É mudando um pouco a tonalidade das cores, com uma forma só você faz uma coisa muito interessante. Dá uma olhada nesse trabalho aí, ó. Ele deu uma quadriculada antes, que é para poder alinhar os moldes, né? Para eles ficarem assim, todos alinhados e uma coisa bem feita. Você vê, ó, mesma coisa, rolinho, né? Um molde só que com certeza aí é mais grosso, não é folha de sulfite. Aí eu estou mostrando o exemplo de um trabalho maior em grande escala. Aí então ele já tinha basicamente cartolina, né? Pelo tamanho aí, pode ser algo parecido com cartolina. Então ele já tinha cortado um por um e aí ele vai montando. E aí ele vai colar aí um no outro, usando às vezes até fita durex mesmo para colar um no outro, né? E você vê o tamanho do desenho. Esse desenho aí vai preencher um muro muito grande, muito alto, né? Você vê que são vários elementos, cada elemento ele fez o mesmo processo aí. Imagino que ele pode preencher aí um mural grande. Pessoal, esse é o trabalho do Alex Valauri. O Alex Valauri, ele é o precursor do grafite no Brasil, né? Essas imagens aí da década de 70. E ele utilizava o stencil, né? Para vocês verem a possibilidade. Muitas fotos aí vocês vão reconhecer, né? Os moldes aí, né? O spray presente também, ó. Isso aí, né? Dá para ver claramente o processo do stencil. Foi o cara que começou o grafite no Brasil, imagina só, então peso, né, desse nome, Alex Valauri. E, né, muitas figuras repetidas, né? Muitas vezes você identifica facilmente ali a utilização da técnica do stencil. O trabalho dele veio, ó, figuras repetidas, tá vendo? Isso aí é uma característica do stencil, certo? Interessante que ele criou uma personagem a mulher com botas, que é essa daí. Só que primeiro ele começou a espalhar as botas, só as botas pela cidade. Depois que todo mundo conhecia as botas, ele criou a mulher de botas aí. E aí ficou conhecido por muitas figuras, né? Algumas figuras aí são bem clássicas, são utilizadas e reproduzidas aí em estampas até hoje, sabe? Para você ver como é interessante a coisa. Você vê que é bem ilustração, né? Não é, ó, lembra da nossa primeira aula, né, que falou sobre as manifestações dessa época, né? Então ele lidava aí muito com simbolismo, né? Com figuras simbólicas repetidas, né? Olha, essa figura aí é bem conhecida. Então é um exemplo de possibilidades aí, né? A gente finaliza aí com essa figura que é uma marca dele. Vamos falar um pouquinho também, pessoal, do Daniel Melim. Porque não só porque é um artista muito expressivo que usa essa técnica do stencil, mas é um artista nosso aqui da cidade de São Bernardo do Campo, faz grandes murais e a mesma coisa, utiliza o stencil, né? Mas tem aí uma coisinha a mais, né? O trabalho, a característica principal do trabalho dele não é somente o stencil, mas essas cores, né? Esse design aí baseado nas ilustrações da década de 80, né? Na pop art. Você vê como é bem
marcado o trabalho dele pelas cores, né? Olha o tamanho desse mural, utilizou stencil, tá? Então tem uma personalidade forte esse trabalho. Quando você vê um trabalho dele, você reconhece. Tem uma coisa de textura também, sabe? De utilizar várias formas para formar texturas. Inclusive aproveitando a textura natural das paredes desgastadas também, sabe? Então é como se você estivesse vendo aí quadrinhos, né, antigos, só que ele traz para uma realidade de crítica, né, de crítica a questões sociais aí, com essa linguagem de pop art, né? Então é até um trabalho até com um pouco de ironia, simplesmente pelo design do trabalho, pela lógica do trabalho. Estou mostrando um pouco aí a Simone, que também trabalha com stencil. Olha que legal aí. Então não é porque você trabalha com molde vazado que você vai ficar limitado àquilo, né? Por exemplo, você olha como ela trabalha com as cores também. Você vê que são vários tons de azul e ela junta, né? Ó, vários moldes, né? Junta uma figura com a outra, vai compondo o que ela quer, né? Com as ideias dela e com as cores escolhidas por ela, né? Olha como fica legal, como tem um contraste mesmo sendo monocromático. Mas a lógica, né? Tá vendo? A parte do azul escuro seria o preto que eu usei, né? E tem o meio tom também. Tá? Várias camadas, né? O que eu falo. E aí se torna um trabalho assim bem rico, bem complexo, né? Complementa um pouco, né? Utilizando o spray ali, vai reforçando. Olha o tamanho do mural que ela faz com alguns moldes de stencil. Então as possibilidades são variadas, né? A partir do momento que você entende a técnica, é só ser criativo. Essa é uma artista gringa, não lembro o nome dela, pessoal. Ela é de fora do país. É, veja bem, mesma coisa, né? Estou mostrando para vocês artistas que se utilizam da técnica do stencil, para vocês verem que não é porque está fazendo o stencil que precisa ser algo padronizado e sem criatividade. Cada um consegue colocar aí a sua personalidade como artista, mesmo utilizando essa técnica, né? Você vê aí, ela tá usando várias camadas também, né? Aquela coisa que eu sempre falo. Olha o fundo, né? Dá pra ver que fez aí com spray, né? Mão livre. Ou pode ter feito também com pistola de tinta, mas provavelmente foi spray aí. Você vê umas marcas de registro, né? Que são essas marcas que parecem um sinal de mais, para ajudar a alinhar uma camada na outra. Imagina o trabalho que foi feito antes, né, para cortar, para recortar lá as marcas que eu falei. E ela coloca uma fita por baixo que é para não vazar para o fundo essas marcas. Mas ela alinha uma camada na outra com o auxílio dessas marcas aí. Você marca ali, quando você vem com a outra camada, tem a mesma marca para você direcionar bem, entendeu? Olha, vários tons, né? Aí ela está indo além do que eu tenho mostrado, né? Que eu tenho mostrado o preto e um tom neutro, né? Um tom meio termo, na verdade, né? Você vê que aí ela tem vários tons de cinza. Além do preto e do branco, tem alguns tons de cinza, que dá mais profundidade, dá até um aspecto realista, né? Justamente por isso, porque ela usa vários tons aí. Que legal, né? É isso aí, turma. Então a técnica do stencil a gente encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido muito bem. Espero que vocês tenham feito aí experiências junto comigo. Repito sempre que é uma técnica simples, né? Não é uma grande novidade, muitos já conhecem. Agora é legal a gente ter esse tipo de experiência e visualizar trabalhos de outros artistas também, né? Outras ideias, que é para estimular. Às vezes o que falta é isso. Você até sabe mais ou menos como é que funciona a coisa, mas faltam ideias para te estimular, faltam imagens para te incentivar a fazer também a sua arte. E é a coisa do tempo mesmo, com o tempo você vai desenvolvendo uma técnica mais apurada, mais interessante. Acho que já até comentei, né, a coisa aí do stencil na jaqueta, na camiseta. Tem muita gente que ganha um dinheirinho com isso, né, pega algumas encomendas. E vocês viram aí a possibilidade de fazer murais mesmo, né, a partir do stencil. Ou seja, às vezes você não tem
uma intimidade muito grande com o desenho, né? Não desenha bem. E é claro que é bom que você saiba desenhar, né? Você que está entrando aí nesse mundo precisa treinar ali o desenho no papel, mas as coisas podem acontecer de forma paralela, né? Você vai estudando sobre desenho, vai se desenvolvendo como desenhista, mas isso não te impede de já realizar alguns murais, algumas pinturas. Você já conhece aí a técnica do stencil, então entendeu como pode te ajudar, mesmo você que não desenha tão bem. São muitas as possibilidades e você precisa se encontrar enquanto artista. Isso é uma coisa que vai acontecer com o tempo, né, pessoal? Essa construção da identidade do artista, do estilo, da marca. E aqui eu tô falando uma coisa bem no mundo da arte mesmo, né? Não tô falando simplesmente de produzir um mural, uma fachada, uma pintura na parede para você vender para uma empresa ou para alguém. Tô falando do seu caminho enquanto artista. Tô considerando que quem está me acompanhando aí é um artista ou será um dia. E você veja, mesmo a partir de uma técnica, o trabalho ele não precisa ser padrão, não precisa ser padronizado. Você viu o Melinha aí, que ele utiliza o stencil, mas ele tem uma identidade no trabalho dele, a partir das cores, das formas. Tem essa influência, né, das ilustrações dos anos 80, da pop art. Então você vê como ele juntou uma coisa com a outra, utilizou uma linguagem que até então não era utilizada nas paredes. Para isso ele utiliza a técnica do stencil. Você vê que o stencil não é a principal linguagem dele, é de fundo, porque ele tem outras coisas a oferecer. A Simone também, ela tem um trabalho muito poético, né? Sugiro que vocês pesquisem sobre esses artistas, não deu para mostrar muita coisa em poucas imagens, mas a Simone ela trabalha muito com frases, sabe? Com reflexões, trabalha muito a temática da mulher e críticas sociais, também a partir do stencil, não é simplesmente stencil. Vocês entendem o que eu estou falando? O trabalho do Alex, em algumas imagens pode até parecer para você uma coisa simplista, mas imagine lá atrás, década de 70, foi o primeiro cara a fazer grafite no Brasil. Imagina o impacto social que esse cara trouxe e por isso ele é lembrado até hoje. Olha como a renovação está presente no trabalho desses artistas, mesmo que eles estejam usando uma técnica que não é exclusividade deles, né? Falando do stencil, entendeu? Essa é a grande pegada. Então toma muito cuidado, é normal que artistas aí no início da carreira artística tenham uma inclinação a copiar outros artistas. Tome muito cuidado. Você pode e deve ser influenciado pelas pessoas que já têm trabalhos legais. Você pode até reproduzir alguns desses trabalhos desses artistas para você entender a técnica, né, observar bem como é que funciona ali o processo do artista, para você se desenvolver, para isso te dar uma maturidade artística, te dar experiência. Mas não fique copiando artista, né? Às vezes a pessoa vê ali um estilo que ela gostou e ela passa a fazer igual porque achou aquilo bonito, então ela acha que se ela fizer também, outras pessoas vão gostar. Mas é o seguinte, a marca do artista é do artista, você precisa construir a sua identidade como artista. Claro, repito, isso é uma coisa que vai vir com o tempo, né? Por enquanto você está entendendo aí as técnicas, né? Tá se desenvolvendo enquanto artista, a coisa da identidade artística vai vir com o tempo, mas para isso você precisa estudar, pesquisar e praticar muito. Praticar muito, não adianta fazer um trabalho uma vez ou outra e querer se colocar como artista e ter um trabalho relevante, conhecido, né? Artista geralmente ele faz arte sempre, né? E é isso, a partir do momento que você entendeu como a coisa funciona, aí é com você extrapolar ou fazer artes maiores, né, e se virar para isso, fazer artes mais complexas, né, o stencil, por exemplo, com várias camadas, né, você viu ali como é que funciona a coisa, fazer mais camadas, né, utilizar moldes com mais detalhes. Você pode pensar em nichos, né? Se fala muito no mercado, nicho de público. O que é? Mais ou menos isso que a gente está falando. Mas, por exemplo, vamos usar o exemplo que eu até comecei a falar da blusa, da camiseta.
Então, vamos lá. Você já deve ter visto por aí trabalhos assim, jaqueta, pintura, mas você pensar em nicho é o quê? Ver uma coisa que você gosta, uma coisa que é verdadeira para você, que é prazerosa para você. Então você fala para mim, eu gosto de animais. Então você passa a desenvolver um trabalho com esse tema, né? Daqui a pouco você vai ter tanto trabalho dentro desse tema que você vai ser uma referência. E aí quando uma pessoa quiser um trabalho referente a animais, ela vai pensar em você, sabe? É um exemplo, né? Animais pode ser... Imagina uma coisa que eu não vi ainda. Tá muito em alta essa coisa da pintura mais orgânica, plantas, flores. Eu não vi ainda o pessoal trazendo isso para pintura no tecido, né? Para camiseta, jaqueta. Eu não vi ainda. De repente você lança essa, começa a fazer umas plantas, uma coisa assim bem ornamental, né? Flores em jaquetas, por exemplo. E aí, com o tempo, você vai ter tantas peças produzidas e faz a sua divulgação nas redes sociais, aí utiliza, né? Não esconda a sua arte, senão fica difícil. Mostra para o mundo. E é isso, a gente tem que estar aberto a críticas. E elas vão vir, nem sempre vão ser construtivas. Não tem problema, aguenta que artista tem que se acostumar com isso. Se você quer mostrar o seu trabalho, se você quer visibilidade, você tem que encarar aí a turma da internet, principalmente, que gosta de palpitar e falar um monte. Por outro lado, também tem muita gente para elogiar. Só que você não pode se acostumar só com elogio, senão o caminho aí vai ser complicado. Mas é isso, aí imagina, né? Aí a pessoa quer uma coisa relacionada à natureza e tal, você vai ser referência, porque você já tem esse trabalho, já tem essa linguagem, entendeu? Mesmo que seja com a técnica do stencil, mas você não faz trabalhos aleatórios, você tem ali um público, um nicho, um perfil, né, que se identifica com o seu trabalho, entendeu? E a pessoa vai pensar, pô, eu conheço um monte de gente que trabalha com stencil, um monte de gente que pinta jaqueta. Mas o que eu tô pensando aqui, eu já sei que artista fulano faz e faz bem, sabe? Então a coisa é um pouco essa, eu não pretendo me alongar aqui, pessoal, acho que vocês já pegaram a ideia, a gente vai conversar mais aí nas próximas aulas. E eu não esqueci, não, eu fiquei de passar para vocês um aplicativo que te ajuda a criar um stencil ali com uma foto sua. Pode ser uma foto sua mesmo, ou uma foto de alguém que você queira, né? Uma foto que você tem aí da família, seja lá quem for. É o FX Studio e eu vou mostrar aqui um pouquinho de como que ele funciona, coisa simples. E pessoal, valeu, é isso aí, até a próxima. Então esse é o FX Stencil, né? Você escolhe a foto aí, só pegar da sua galeria, escolher uma foto legal. Abriu no aplicativo, pronto pessoal, já está pronto. Nessa barra de rolagem você vai controlar a intensidade aí, o formato, né? Lembrando que você vai ter que recortar depois, então você vai ver aí se você quer mais da parte branca ou não, se você quer mais detalhado, né? Se for mais detalhado, ó, vai ser mais difícil para cortar. Então você escolhe o equilíbrio aí e já está pronto, pessoal. É só salvar aí no seu celular e mandar imprimir, tá prontinho. Valeu, turma, até a próxima.